Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André Cavalini, eu sou professor de língua portuguesa, de inglês, sou especialista em neurociência, psicopedagogia, sou hipnoterapeuta e estou aqui mais uma vez para trazer para você conteúdo sobre aprendizagem, controle emocional e tudo aquilo que envolve esse mundo maravilhoso dos estudos. Estamos na quarta temporada de podcasts e esse é mais um episódio dessa nova temporada. E o assunto de hoje é um assunto muito comum que para muita gente causa alegria, porque são muito fãs desse tipo de método de estudo, digamos assim, e tristeza porque tem muita gente que simplesmente abomina esse tipo de técnica, esse tipo de caminho, quando na verdade você pode gostar, você pode odiar, mas você não tem como fugir dele, que é o resumo. É isso aí. Então, preparem-se porque a gente vai começar agora a falar sobre o que é resumir, e por que que isso faz parte da nossa vida de estudante e de ser humano, tá legal? Então, vou fazer uma pausa para uma água e a gente continua a gravação. Uma das novidades dessa quarta temporada é que eu estou fazendo as gravações dos podcasts também filmando os bastidores. Então, a experiência para quem vai ouvir no Spotify vai ser um pouquinho diferente, mais objetiva em relação a essa de quem está assistindo ao vídeo. Quem está vendo o vídeo pelo YouTube ou pelo Instagram vai poder ver algumas coisas e ouvir alguns comentários um pouco a mais do que eu faço no áudio que vai para o Spotify. Então, eu espero que vocês gostem dessa experiência, que ela seja enriquecedora para vocês e vocês tenham total liberdade para comentar nesse vídeo ou me mandar mensagens no direct, no Instagram e tal, para falar sobre a sua experiência consumindo essa forma de conteúdo que eu estou trazendo nessa nova temporada, certo? Então, bora falar sobre resumos. O que é resumir? Né? Resumir é uma função básica do nosso cérebro, especialmente quando a gente está falando de aprendizagem e memória. Então, vamos falar sobre isso do ponto de vista da neurociência. E é muito importante deixar claro que cada um vai fazer isso de uma forma, cada um tem o seu jeito particular de fazer, mas todos vão fazer. Resumir, fazer um resumo é você escrever tudo? Não. Então, o nosso cérebro, ele transforma as informações que chegam. Isso chama-se sumarização. A sumarização acontece instantaneamente. Você entra num ambiente, você olha para aquele ambiente, você tem contato com tudo que está aqui ao redor. Por exemplo, eu estou vendo uma sala aqui. Eu vejo tudo que tem ao redor dela, eu vejo brinquedos ali da minha filha, eu vejo almofadas, eu vejo televisão, eu vejo meu computador aqui na minha frente. Se eu fechar meus olhos e tentar recuperar essa imagem agora, talvez eu tenha uma imagem perfeita, porque eu acabei de ver. Se eu sair daqui, for dar uma volta, for ao mercado, enfim, quando eu voltar, talvez seja diferente, e o meu cérebro vai ver isso diferente. Então, ele vai guardar a informação que for útil para mim, for necessária para mim, e vai descartar o resto. Talvez eu não me lembre da boneca em cima do móvel. Talvez eu não me lembre da cor da almofada que estava ali. Talvez eu lembre de um objeto no chão, talvez eu me lembre da hora do dia, da noite. Percebe? O teu cérebro, ele vai fazer um filtro automático nisso, nessa informação. E ele vai categorizar essa informação de acordo com a tua memória, com aquilo que você registra por importância ou não. E vai descartar o resto. Então, seria, não vou dizer impossível, mas seria prejudicial para a nossa saúde guardar tudo aquilo que a gente observa, aquilo que a gente tem contato. Tudo aquilo que é informação dentro do nosso cérebro. Seria uma forma de armazenar tudo como se nós não tivéssemos limite. E nós temos um limite, apesar de a gente não conhecer esse limite, mas quando você tem uma overdose de informação, automaticamente você prejudica outras funções. E para não fazer isso, o nosso cérebro ele descarta a informação inútil. Quem estuda muito, quem está se preparando para um vestibular ou para um concurso público, sabe o que eu estou falando. Entende muito bem o que eu estou dizendo. É muito normal você estudar por horas e sentir que não estudou. Porque você leu tanto, escreveu tanto, resolveu tantos exercícios, e chegou num dado momento em que você simplesmente esqueceu do que você leu no começo. Entende? Claro que existem caminhos ali para melhorar essa absorção de informação, mas é importante que você saiba que as relações que você estabelece com o que você está estudando vai determinar aquilo que vai ser resumido dentro da sua cabeça.
guardado consequentemente. O restante, para a nossa própria saúde, é eliminado. Então, entenda que, independente de ser uma boa técnica de estudo ou não, se é a tua favorita ou não, o teu cérebro vai resumir. Então, aceite que dói menos, né? Ah, bom, estudar por resumos é algo que pode ser bom para uns, pode ser ruim para outros, né? Pode ser que você goste, que você prefira, né? E, cara, é, é questão de gosto? Sim, é questão de gosto. Mas não se iluda, porque quando você faz um esquema, você está reduzindo a informação. Quando você reduz a informação, você está resumindo essa informação. Quando você faz um mapa mental, você está resumindo. Quando você faz um flashcard, você está resumindo. Quando você lê um texto e toma notas, você está resumindo, sabe? Quando você está ouvindo esse podcast e você está registrando a informação e associando ela ao que você já sabe, você está resumindo. Talvez você não lembre de tudo que eu falei, exatamente como eu falei, de forma precisa, mas a informação principal vai estar lá, porque ela foi resumida e guardada. Então, quanto mais rápido e mais cedo a gente entender que esse processo de resumo é natural, menos conflito a gente vai ter. Então a gente já vai chegar de peito aberto para poder estudar e pensar assim, vamos trabalhar a melhor forma possível para o meu cérebro resumir a informação. Tá certo? Agora, daqui a pouco a gente vai falar sobre o resumo em si, do ato de resumir como estudo. Tá legal? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Nessa temporada, nós vamos ter vários temas e vários convidados para falar sobre técnicas diferentes de estudo. Todas elas, não importa nem o que a gente vai falar naquele podcast, eu já adianto para você, todas elas trabalham com formas de resumo, de sumarização da informação. Tá certo? Então, bora, que a gente tem muita coisa para falar ainda nesse episódio. Agora eu vou perguntar para você: será que a gente daria conta de prestar atenção em tudo, raciocinar aquilo, processar aquilo que está acontecendo e depois lembrar de tudo? Não, né? E a gente testemunha isso todo dia quando a gente estuda, na é verdade. Quando você está assistindo uma aula, quando você está lendo um conteúdo diferente, quando você está fazendo exercícios. Cada um busca a informação de volta de um jeito. E a gente não seria capaz de fazer isso se nós tivéssemos acesso a 100% de tudo que a gente tem contato, de todas as informações que a gente absorve. Então, a resposta é: o cérebro não registra tudo. Ele entende, ele observa tudo, mas ele não registra tudo. A nossa memória não guarda tudo. Nem precisa, na verdade, porque a gente tem uma série de situações que são repetitivas, né? Mesmo no nosso dia a dia, não só nos estudos, mas todos os dias a gente levanta, vai ao banheiro, escova o dente, toma banho, toma café de um jeito ou de outro, come tais coisas, sente gostos parecidos, gostos diferentes, mas do mesmo tipo de alimento. Então, percebe que a gente está expandindo um pouco mais essa ideia de conteúdo, de resumir, né? Quando você chega no banheiro e você sabe onde está a sua pasta, sua escova, para que lado você vai girar a torneira para ela abrir, aonde guarda a toalha, aonde está a sua roupa que você vai colocar. Tudo isso faz parte de um conjunto de informações que se repete. Né? Não vamos nem falar de rotina ou de hábito, não é esse o ponto. Mas tudo isso existe na sua mente, no seu cérebro, e ele está processando aquilo. E quando você faz a mesma coisa repetidamente, automaticamente ele joga fora, o seu cérebro joga fora a variação. Ele só vai notar que tem algo diferente quando tiver algo diferente. No mais, ele vai entrar no modo automático e vai continuar. E o estudo faz isso também. Quando você está estudando uma matéria e você cria um método, um caminho de aprendizagem que sirva para você, que funcione, quando você vai processando isso durante os seus dias, automaticamente você vai engajando a sua atenção com aquilo. E aí você vai construindo de uma forma mais fácil o teu conhecimento, né? Então, a gente pode até lutar contra isso, né, contra essa geração, essa criação de hábitos. Mas uma das formas que nosso cérebro encontra para resumir tudo e manter a função sempre ativa e buscar informação de volta, trazer de volta, é a construção dos hábitos. E isso, muitas vezes, por mais que você lute, que você não queira, você se habitua àquilo. Né? E isso serve não só o resumo, né, o ato de você resumir as situações, resumir os conteúdos, as informações, serve não só para você poupar espaço e esforço do seu cérebro,
mas também serve para você economizar energia e tempo, sabe? São passos que você vai pulando, que você já construiu e você vai repetir. Então, percebe que se a gente sabe usar isso em nosso favor, a gente consegue melhorar muito a nossa qualidade de estudo, entende? E o mais interessante de tudo isso é que existe um fenômeno chamado neuroplasticidade, em que a gente tem uma função automática de adaptação, de ajuste à nossa realidade, que consegue melhorar esse processo de absorção, de sintetização, sabe, da informação. Então, conforme você vai repetindo as situações e você vai tendo variações, por exemplo, você começa a aprender redação e você começa a escrever usando uma técnica simples de construção, por exemplo, quando você vai fazer um curso de redação, quando você vai estudar redações anteriores do Enem ou de vestibulares ou de concursos públicos, você entende como que o texto é construído. Então, ele tem uma introdução, ele tem um parágrafo tal, ele vai ter os argumentos, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, mas você vai construindo aquele conteúdo de uma forma lógica. Quando você faz isso pela primeira vez, você está quebrando um paradigma. Você não tem nada, você tem o tudo. Entende? Por mais que esse tudo seja incompleto. Na segunda vez que você for fazer a redação, o teu cérebro já vai conhecer o que é uma redação. Ele já vai saber o que é ali, o que contém aquele processo. Quando você traz uma informação nova, o teu cérebro ele não buga, ele não vai travar, ele vai falar, parei, não entendi. Não, ele vai procurar linhas lógicas parecidas e vai conectar o novo nisso. Olha que lindo, né? O cérebro ele é tão maravilhoso, é uma tecnologia tão incrível, né? Você vai ter contato com algo novo e ele vai procurar sozinho o que já existe e o que é novo e vai associar tudo aquilo de novo que chegou e vai construir uma nova base de conhecimento. Consequentemente, na próxima vez que você for fazer uma redação, você vai ter não só aquele primeiro modelo, mas um segundo modelo, que provavelmente vai ser melhor que o primeiro modelo. E a quarta redação que você for fazer, por consequência, vai ser um acúmulo dos três modelos anteriores. Por isso que é importante a repetição e a constância, né? A gente vai falar disso também em outro momento, nesse novo formato, com convidados, com temas diferentes e tal. A gente vai falar sobre isso nessa temporada, sobre o engajamento, sobre você ter esse processo, como você melhorar esse caminho para você construir o conhecimento. Então, te prepara que a gente vai falar muito mais sobre isso. E o mais interessante desse processo de sumarização da informação no nosso cérebro é que ele é muito automático, a gente não acaba não tendo que lidar com ele, mas a gente sente a diferença de quando a gente está fazendo uso disso, né? Então, quando você está estudando matemática e você está fazendo uma equação de primeiro grau, você está tendo o primeiro contato com aquele conteúdo, ele é um susto para você, né? Você começa a ver os x e os y e os sinais que mudam, sabe? E de repente você entra naquele exercício e você finalmente aprende. De repente você está na equação de segundo grau, né? E aí, consequentemente, você vai evoluindo, evoluindo e vai aprendendo coisas novas e aquele conteúdo básico lá do primeiro grau vai se apresentar de uma forma muito mais elaborada lá na frente. E essa construção desse conteúdo, se você sabe que é importante você ter uma sequência, né? Você tem os pré-requisitos para você poder entender um assunto, né? Então, você vai fazer esse processo fluir muito melhor. Então, entenda de que resumir vai te trazer tanto benefício, né? Você entender que o seu cérebro vai resumir as coisas, vai trazer tanto benefício para você em todas as matérias que você vai estudar. Então, entenda que faz parte da construção. Então, quando você planeja essa construção desse conteúdo, você constrói de uma forma muito melhor, muito mais sólida, muito mais duradoura, né? Por mais que você esteja fazendo aquilo para passar numa prova. Então, você vai passar na prova, de repente o cérebro vai descartar tudo, né? Mais ou menos. Se você tiver estudado bem e construído uma base bem feitinha, com uma lógica e agregando os assuntos, né, planejando eles para que eles se encaixem e facilitem esse processo de resumo do nosso cérebro, de sintetização, percebe que ele vai durar muito mais tempo, né? Então, ah, é importante você entender que é uma construção, é um processo de construção. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente trabalha dessa forma de construir as coisas, de combinar as coisas de uma forma que flua melhor, que entenda melhor, que nosso cérebro grave melhor,
melhor a gente vai ser na hora de acessar também esse conteúdo. Então, quanto mais você tiver lógica, quanto mais você tiver repetição e constância naquele processo de aprendizagem que você está desenvolvendo para você, melhor vai ser para você acessá-lo, né? E aí entra a importância de você praticar, de você fazer exercício, fazer redação, enfim, para você melhorar o teu caminho. E aí, por que que você estudar por resumo pode ser uma boa? E entenda, por favor, que eu não estou restringindo estudar por resumos a fazer resumos, escrever o resumo, tá? Tudo aquilo que é uma representação gráfica de uma informação, ele é um resumo. Ele está resumindo aquela informação do abstrato para o concreto, né? Você está dando um nome para aquilo, você está construindo uma sequência lógica de informações para descrever algo, né? Então, isso pode se apresentar de tantas formas. Pode ser um desenho, pode ser uma imagem, pode ser uma figura, pode ser uma lista, pode ser um esquema, pode ser um mapa, pode ser uma pergunta e resposta, ou pode ser um texto com parágrafos elaborados, construídos. Percebe? Então a gente está explorando aqui uma informação diferente, que talvez você não tinha, que é o processo do resumo. Tudo aquilo que você faz para sintetizar a informação é um resumo. Então, quando você estuda utilizando técnicas, meios para sintetizar a informação de uma forma que faça sentido para você, você está melhorando a sua qualidade de estudo e aumentando muito a tua chance de absorver e reter aquela informação. Obviamente que você tem que praticar, porque se você não praticar, o teu cérebro não vai saber como usar essa informação. Mas isso é assunto para outro podcast. Então, como que a gente pode fazer para buscar entender melhor como que a gente processa essa informação? O importante é você se lembrar como você funciona. Fazer um processo de autoconhecimento. Como eu, André, processo. Você pode se perguntar assim, nossa, como o professor André estuda? Eu já estudei por resumos, sim. Principalmente na época em que eu não tinha videoaulas, né? Eu sou de uma fase que não existia videoaula, que a aula era presencial ou você tinha os livros para você pesquisar. Então, quando eu estudei para o vestibular, eu fiz cursinho, eu ia no cursinho presencialmente, eu tinha apostila. Então, o conteúdo que não estava ali, eu tinha que buscar em outro lugar, e geralmente na biblioteca. Então, eu pegava o livro, pegava as páginas e eu resumia, porque eu tinha que devolver o livro. Entende? Então, é uma questão de tecnologia. Na época em que eu era estudante para vestibular, o mundo era diferente. O Google não existia, né? Sim, eu sou velho, eu tenho mais de 40 anos. Não sou velho, brincadeira. Mas são tempos diferentes. Então, a informação vinha mais crua. A gente não tinha tantos processos envolvidos, tanta tecnologia envolvida. Então, basicamente, a escrita fazia parte do cotidiano. E eu sou uma pessoa que, quando eu anoto alguma coisa, quando eu tomo nota de algo, seja num resumo, seja na forma de tópicos, eu vou te mostrar aqui, para quem está me vendo, os, o meu post-it. Eu tenho um post-it com linhas, percebe? Né? Eu tenho tópicos, então, para mim, quando eu criava uma estrutura de sequência de tópicos, listas, tabelas, eu tinha uma forma melhor de memorizar as informações. Né? Então, esse é o meu processo. E ele funciona assim até hoje. Hoje eu abandonei o resumo por forma de texto, por questão de tempo, né? E eu não tenho uma letra bonita, eu não tenho a pretensão de ter uma letra bonita. Para mim, o importante é eu registrar. Então eu registro de forma muito mais rápida. Às vezes eu abrevio, às vezes eu faço palavras, eu puxo setas para poder conectar as coisas. Então esse é o modo como eu processo a informação. E se você se sente confortável para usar um resumo escrito, com tópicos, com palavras, com um texto completo mesmo, como se fosse uma redação. Você diminuir a informação, reduzir aquele conteúdo enorme em um texto menor. Continue assim. Mas eu te digo, não se prenda a ele. Porque se você tiver pouco tempo de estudo, você vai gastar muito tempo para fazer aquilo e esse tempo vai te fazer falta depois. Então, eu te digo que uma forma de otimizar esse processo é tomar notas e depois transformar essas notas num esquema, ou num mapa mental, ou numa lista. Porque você já vai ter o conteúdo. O ideal é que você tenha um conteúdo de entrada,
que vai ser uma aula ou vai ser um livro, e você vai fazer notas. Você vai anotar alguma coisa, alguma frase que o professor vai dizer, ou uma parte que você leu, que você grifou, que você achou interessante na sua apostila. Você anota aquilo e vai anotando, vai deixando anotado, faça o registro. Depois, você pode rever o seu registro e ver o quanto da sua aula ou do seu original você conseguiu reter. Entende? É um processo duplo. É um processo de revisão. A revisão é importante. E aí, se você sentir que você tem esse conteúdo suficiente, você pode reescrever o seu texto na forma de um resumo, sem olhar, sem cola, né? Mas são processos. Então, o ideal é que você entenda da forma que você funciona melhor, né? E você use isso em seu favor. Mas por que anotar o processo manual de tomar notas é importante? Quanto mais a gente dá no nosso cérebro bases para ele estruturar, para ele prender o conhecimento, mais fácil ele vai fazer esse processo de retenção. Então, quando eu vejo algo, eu estou usando um caminho, uma área do meu cérebro. Quando eu estou ouvindo, eu estou usando uma área do meu cérebro, um sentido, um estímulo. Quando eu estou vendo e ouvindo, eu estou usando dois. Ou seja, eu tenho duas fontes de entrada. Eu consigo reter melhor. E quando eu escrevo, eu uso a minha mão, a atividade motora vai criar mais um processo envolvido. Ou seja, eu vou ter, na falta de um, eu vou ter três processos. Supondo que você esteja me ouvindo nesse momento e você resolva tomar nota daquilo que eu estou te dizendo, daquilo que eu estou falando para você. Você está processando de forma dupla a informação. Ou seja, a chance do teu cérebro entender que esse conteúdo é importante é maior. E a chance de você criar marcas, pistas mesmo, gatilhos, uma falta de uma palavra melhor, você vai melhorar a sua capacidade de absorver informação. Se você está nesse momento me vendo no YouTube e me ouvindo e tomando notas, você está gerando 3 pontos de base, de estruturação para esse conteúdo. Então, quando você está assistindo uma aula e você está fazendo anotações, obviamente, tá? Eu não vou dizer para você, assista a aula anotando tudo, porque se for uma aula síncrona, ou seja, uma aula ao vivo, você vai perder tempo ouvindo o professor, perdão, não ouvindo o professor para focar na anotação. Então, são dinâmicas diferentes. Mas num processo de videoaulas gravadas, né, no EAD, por exemplo, ou você vai no YouTube caçar uma aula que você tenha dificuldade para você estudar para o vestibular ou para o concurso público. Né? Hoje em dia, pelo menos a parte de conteúdo gratuito que tem no YouTube é enorme. Né? Então você pode achar lá bastante coisa para te ajudar, a tirar dúvidas principalmente. Então, quando você está fazendo uma aula assíncrona, uma aula gravada, você dá pause, você anota, você volta, né? Você tem essa possibilidade. Então, uma observação que eu vou fazer agora, e por favor, né? Eu acho que é importante isso, é que você não gaste a sua atenção resumindo a informação ao mesmo tempo que você está recebendo essa informação, tá bom? Então, tome notas, sim. Anote palavras-chave, anote datas, anote fórmulas, anote dicas, porque isso a aula ao vivo vai te dar, tá bom? Agora, se você for fazer um resumo depois disso, eu sugiro que você, com base na anotação, você faça, com base num material que ele te dê, te forneça, né? Que o professor te dê, você use. Tá certo? Bom, vamos observar aqui se eu tenho mais algo que eu possa dizer. Porque o caminho do resumo como forma de estudo, seja qual for a plataforma que você vai usar, a técnica que você vai usar, é que ele seja baseado em núcleos de informação. Tá? Por que eu falo isso? Porque quando a gente está estudando alguma coisa, você automaticamente classifica aquilo. Né? Você classifica aquilo em matéria, em assunto, em tema, em categoria. É natural, o nosso cérebro funciona dessa forma. Né? Uma forma que a gente é muito comum, principalmente na parte de linguagem, é quando você está estudando, você está aprendendo alguma coisa, o teu cérebro vai dividir o conteúdo, a informação, em macro e micro estruturas. Macro sendo o tema geral e micro o tema específico. Então, falando de língua portuguesa e verbos. Matemática, equações. Percebe? É essa forma de categorização automática do nosso cérebro.
facilita, inclusive, na hora de associar as informações, né? Então, quando você está estudando e você está utilizando palavras-chave, sinais, pontos que você achou importantes como datas, vai ser como se você estivesse criando hiperlinks para as informações, como se você pudesse, no seu celular, tocar num atalho, entende? Então, quando você entende o processo de absorção da informação que você tem como melhor, e você começa a usar esses links para você construir a sua base de estudo, mais fácil fica. Inclusive para você associar coisas novas depois. Então, quando você vai resumir alguma coisa, qual que é a primeira coisa que você faz? Você elimina as qualidades, entendeu? Então, o estudante está construindo uma redação, por exemplo. Como que ele faz para melhorar a parte da descrição das coisas? Ele vai dando qualidades, características, mas a essência daquela informação não tem aquilo, não precisa de tudo aquilo, entendeu? Você é um estudante. O que mais eu tenho que saber sobre isso? Para que você estuda? Se você é um estudante primário, secundário ou universitário, entende? Mas a essência é: você é um estudante. Você é uma estudante. Então, a informação mais crua possível, e aqui vai ser aquela que você vai registrar, o André é um professor, eu sou um ou uma estudante. Essa informação vai ficar lá. E aí, com base na sua leitura e naquilo que você acha importante, você vai construir. O André é um professor que trabalha com neurociência. Eu sou uma aluna ou uma estudante que está melhorando o desempenho por questões. Concorda? Você vai elaborando melhor a informação, mas para isso você tem que ter uma base que seja muito fácil de você acessar, né? E quanto mais você for objetivo, melhor. E o mais interessante sobre essa conversa de resumo e resumir, e aquilo que é mais interessante nesse sentido, é que quanto mais você puder controlar a sua atenção sobre aquele momento de estudo, mais fácil vai ser para você encontrar o ponto em que você vai acessar melhor aquela informação. Então, a sua capacidade de se engajar com aquele estudo, com aquela informação que está sendo trabalhada naquele momento, vai ser determinante para como o teu cérebro vai absorver aquilo e como você vai conseguir acessar aquilo depois. Então, percebe que nesse momento você está me ouvindo, você está entendendo o que eu estou dizendo, está processando o que eu estou dizendo. O teu engajamento com a nossa conversa vai determinar o quanto disso você vai conseguir lembrar depois. Então, se você estiver se distraindo com outra coisa nesse momento, o processo de gravação, de absorção da informação e a síntese que aquilo vai construir dentro do seu cérebro vai ser prejudicado. Então, entenda que quanto mais você trabalhar a sua atenção, seu foco também, melhor vai ser o seu desempenho. E eu falo não só cognitivo ali, né, do momento de aprendizagem, mas a aplicação disso no momento depois. Percebe? Tudo isso faz sentido quando você para pensar e olhar e fala, nossa, é verdade. Se eu não prestar atenção, eu não resumo. Seja qual for a forma que eu escolher para fazer essa anotação, né, a parte gráfica do negócio, né? Então, é muito interessante. Talvez agora você possa se perguntar, né, nossa, quando eu comecei a ouvir esse podcast, quando eu comecei a ver esse vídeo, parecia que ia ter um assunto voltado para resumos escritos, anotações, né? E a ideia é justamente quebrar esse paradigma, que você entenda que resumir não se resume ao resumo. É um trocadilho péssimo, eu sei e tal. Depois de meia hora falando, é horrível, né? Mas ele é lógico. Quando você resume, você não está preso a uma forma. Você está preso a uma informação. E a qualidade com que ela vai ser gravada. Então, todo esse podcast aqui que eu criei, todo esse roteiro que eu escrevi, tudo que eu planejei, que eu estudei para falar com você hoje, é para te dizer que, para você prestar atenção na forma como você está processando tudo isso. Porque, querendo ou não, a gente resume tudo. A gente vai resumir tudo por uma questão de sobrevivência mesmo. É uma questão de eficiência. Então, você sabendo que tudo funciona dessa forma,
e sabendo que você pode fazer de várias formas diferentes, a questão é encontrar o melhor caminho para você. Sempre prestando atenção e tendo a disciplina de focar naquilo que você está fazendo. Porque o teu engajamento faz a diferença para o teu cérebro entender aquilo que é importante. E isso é fundamental para você guardar a informação. Então, a gente vai chegar ao fim desse podcast agora. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido e aprendido um pouquinho mais hoje comigo sobre como o teu cérebro funciona, o que é resumir e como tudo se encaixa dentro desse universo da sintetização, da sumarização da informação. Caso você tenha alguma dúvida, eu estou à disposição pelos meus canais do Instagram, do Facebook, aqui no YouTube, onde eu vou pôr o vídeo, aqui no Spotify, onde o podcast está sendo lançado. Eu tenho muitos outros conteúdos aqui e essa temporada vai ter bastante informação prática. Então a gente vai voltar a falar de resumo, a gente vai voltar a falar de mapa mental, anotações gráficas, classificadores. A gente vai explorar muito esse universo das técnicas de estudo com base em ciência. Tá legal? Então, te agradeço demais por ter passado esse tempo aqui comigo. Te convido a acompanhar os meus próximos podcasts. Então, se inscreva nos meus canais. Eu estou basicamente no Instagram a maior parte do tempo, mas você pode me procurar por comentários aqui no YouTube ou no próprio Spotify. Enfim, me mande um e-mail no alendalinguagem@gmail.com. Visite meu site www.alendalinguagem.com e interaja comigo, porque eu faço esses conteúdos para vocês, estudantes de vestibular, de concursos, enfim. Então é muito importante ter o retorno de vocês. Então fiquem bem e até o próximo podcast.